Então, olá, pessoal. Hoje é a nossa quarta aula, né? Sou o professor Mauro da UFOP. E esse tema de hoje, né, a gente vai encerrar a parte de microdrenagem urbana. A gente vai aprender os outros dispositivos que fazem parte do traçado de uma rede. Na aula passada, a gente aprendeu sobre sarjeta, lembram? Aí eu até coloquei um vídeo complementar depois, não sei se vocês assistiram, mas é um vídeo curtinho, complementar, sobre aquela parte de sarjeta. Hoje a gente vai aprender os outros dispositivos, né? Boca de lobo, posto de visita, caixa de limpeza e passagem, algumas outras coisas. Então, essa imagem aqui é semelhante ao que a gente viu na aula passada, né? Então, essa parte que a gente já viu, né? Que são as contribuições, agora a gente vai ver essas, né? Aí aqui vai encerrar a parte de microdrenagem. A partir da próxima aula, a gente vai começar a ver uma parte de macrodrenagem e também já começar a falar sobre o projeto. Tá, beleza? Aí eu vou querer que vocês se organizem aí, daquele jeito que eu falei, nos grupos, né? Para eu montar esses grupos lá no Cigarro. Então, vejam, na aula passada tive o meio-fio sarjeta, né? Falou um pouco sobre sarjetões. Aqui a gente vai falar de novo um pouquinho sobre eles, quando é que a gente vai usar eles, quais são as vantagens e desvantagens desse tipo de dispositivo. E vai começar a falar um pouquinho agora sobre essas outras coisas, né? Que são os condutores, caixa de passagem, não, caixa de ligação, posto de visita e as galerias, tá bom? Então, nessa imagem aí, ó, tem uma boca de lobo. Essa boca de lobo aí a gente não vê com muita facilidade nas nossas cidades. Ou alguém já viu aí em Santarém uma boca de lobo dessa? Metálica. Geralmente as nossas são de concreto, às vezes a grade é metal, mas não todas. Boca de lobo. Tranquilo? Todo mundo já viu isso aí na cidade? Sim ou não? Sim. Todo mundo sabe a diferença entre bueiro e boca de lobo? Aí você pode pensar, professor, não é a mesma coisa, não? Não. Não é? E aí, como é que tá? Eu achava que era sinônimo, mas Oi. Oi. tipo que as pessoas. Pois é. Então a gente vai começar a falar agora o jeito correto, mas não quer dizer que você tenha que falar assim, isso toda vez. Porque você vai. A maioria das pessoas, gente, os leigos, eles vão chamar isso aí de bueiro também. Nossa, o bueiro está entupido lá na minha rua. Para tu conseguir se comunicar com as pessoas, chama do jeito que elas chamam também. Mas se você for falar com outro profissional técnico, aí você tem que usar o termo certo. Tá bom? Então, o termo Isso correto eu, aqui é boca de lobo. Oi? eu vi boca de lobo e bueira. Eu achei estranho. Falei, mas por que tem esse E aí? Será que o professor vai explicar que são duas coisas diferentes? São duas coisas diferentes, doutor. A gente vai ver o que é bueiro mais para frente. Tá bom? O que eu vou precisar que vocês saibam para essa matéria, principalmente essa de hoje? Um pouquinho de topografia, tá? Um pouquinho lá é saber ler curva de nível e também saber um pouquinho de leitura de projeto, tá? O que é leitura de projeto? É eu ver um desenho ali com base nas especificações que estão lá no projeto, as legendas, entender uma coisa ou outra. Não preciso fazer aquele projeto, mas eu preciso saber ler. Por que eu estou falando isso? Os projetos de drenagem, eles estão acoplados com os projetos de estradas, né? Projeto geométrico que a gente vai chamar, que é justamente o traçado. Não sei se vocês sabem, mas para fazer o traçado de uma estrada, a gente vai estudar qual é o melhor caminho ali, o que tem as curvas de nível na mesma cota, é, menor curso d'água, largura do curso d'água, quando tem que fazer uma ponte e tal. Então, tudo isso está atrelado. Então, o projeto de drenagem vai estar junto com isso. Então, a gente vai precisar entender esse projeto geométrico. Então, nessa aula de hoje, eu trouxe parte de um projeto geométrico e eu vou te ensinar algumas coisas que tem lá, né? Porque provavelmente você, como projetista de infraestrutura da parte de drenagem, você vai receber esse projeto e com esse projeto você vai fazer o seu projeto de drenagem.
Tá beleza? Tá tranquilo? Então, ó, perceba, nessa imagem tem uma grade, né? E tem uma entrada lateral. Você reparou? Né? Ó, tem isso aqui e tem isso. Aí, a entrada da água aqui, ó, a entrada da água nesse dispositivo a gente vai chamar de engolimento. Então, ó, capacidade da boca de lobo de engolir a água. Tá entendido? Então, eu vou começar a falar isso aí na aula. Então, quando eu falar engolimento, eu estou me referindo a isso. Então, nesse caso aí, ó, essa boca de lobo tem dois tipos de engolimento: lateral e o que acompanha a sarjeta. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Suave, né? E, além dessa grelha aqui, né, tem uma outra aqui. Então, a gente vai começar a entender que, às vezes, eu tenho que colocar uma boca de lobo do lado da outra, por conta da vazão, né, que vai chegar ali. Exemplo. No nosso caso aí da região amazônica, aí chove muito, né? Chove pra caramba. Em cidades que tem um índice pluviométrico baixo, a gente consegue otimizar projetos de esgoto, né? De esgoto não, de drenagem urbana, colocando essas bocas de lobo mais espaçadas entre si, porque o volume é pequeno, tá? No nosso caso aí, ó, em Santarém, na região norte em geral, às vezes a gente não consegue fazer isso, tá? A gente tem que colocar umas bocas de lobos. E cada boca de lobo é um custo, tá, gente? Então, tipo, é caro fazer uma boca de lobo, um posto de visita. Essas tubulações são caras. Tá legal? Então, a ideia é otimizar o projeto. Tá legal? Então, vamos lá. Primeiro, esses aqui são os tipos de bocas de lobo que a gente vai poder trabalhar e o que a gente vê na rua, né? Então, tem essa aqui que a gente vai chamar de lateral, ou então com guia, tá? Esse tipo de boca de lobo. Quando eu estou me referindo a essa caixa toda aqui, tá? Isso é o dispositivo que está aí dentro. Mas a boca, só isso aqui, ó. Tranquilo? Parece uma carinha, né? Então, boca de lobo, pode ser lateral. Então, capacidade de engolimento é só nesse sentido. A outra situação é quando eu tenho só a grade. Tá beleza? Tenho só a grade. Então, a gente vai chamar de boca de lobo com grelha ou com grade. E as demais aqui são associações disso. Se eu juntar essas duas, eu vou ter essa daqui que eu vou chamar de combinada, né? Que foi aquela justa que eu mostrei da imagem passada. Então, aqui tá os nomes, né? Eu coloquei aqui em ordem, né? Tipo, uma forma de matriz, um em um, né? Boca de lobo com guia. Essa boca aqui, ó, é esse dispositivo bem aqui, ó. Esse dispositivo aqui ele é parecido com o meio-fio, né? Meio-fio da calçada. Então, isso aqui fica junto. Então, nesse ponto onde vai ter uma boca de lobo, em vez de você colocar um meio-fio comum, você vai colocar essa guia aqui que a gente vai chamar de chapéu. Tá suave? Dá para compreender? E nas demais, né? Você pode usar associações dela, né? Por exemplo, aqui nessa aqui múltipla, tem três, mas pode ter dois ou mais, certo? Pode ter dois ou mais, ou três, que nem esse daqui. E essa grade, a gente só tem um probleminha com ela. Adivinha qual? Ela é de aço. Adivinha o que pode acontecer aqui? Você anda de bike? Sim ou não? Sua bike é daquelas, tipo, profissional, que tem aquele pneu fininho. Então, dos problemas é pneu de bicicleta, que pode entrar aqui, né? Esse espaçamento também não pode ser muito pequeno. E o principal é furto. As pessoas roubam isso, né? Então, se você colocar só uma grade, geralmente isso aqui some. Então, o que a turma faz para tentar evitar isso? Ou faz de concreto, né, que já não vai ter além de ser pesado, não vai ter um poder econômico tão grande, né? Então, a pessoa não vai sentir tentada a furtar isso aí. Agora, se for de aço, a ideia é colocar que essa grade tenha um outro dispositivo que prenda ela, né? Tenha aqui dobradiças nesse caso. Então, aqui fica mais difícil, porque essa parte que vai estar embaixo do pavimento, da sarjeta ali.
Dá para compreender? Tranquilinho, gente? Sim. Bom, vamos lá. Aí, além desse tipo, eu posso fazer algumas mudanças geométricas aí nas bocas de lobo, né? Que são esse negócio que a gente vai chamar de depressão. O que é depressão? Nada mais é do que mudar o nível, colocar essa boca de lobo no nível mais baixo. Você acha que isso facilita o escoamento? Sim ou não? Acho que sim. Acho que Bastante. sim, professor. Bastante. Então, às vezes é conveniente que você ponha o nível da boca de lobo, ou da grade, ou então da vista lateral aqui, ó, da parte lateral, um pouco abaixo do nível da rua e do nível da sarjeta. Então, se você reparar, ó, aqui está o nível da sarjeta, e esse triângulo aqui, ó, que eu vou fazer agora, ele está no nível mais baixo. Então, ele direciona essa água para cá. Por quê? O que é a vantagem que a gente ganha com isso? Que eu não tenho acúmulo de água aqui, nessa região que é a pista, né? Tem vantagens e desvantagens. Mas qual é a desvantagem? Isso aqui não pode ser muito profundo, né? Os veículos passam aqui. Então, se isso aqui for muito fundo, a roda de um carro pode passar aqui e ter algum acidente. Tranquilo? Ou então essa grade quebrar aqui e a roda do carro ficar engatada aí. Então dá para compreender aí quais são as vantagens, as desvantagens, o que usa, por que não usar e tal. Então, a normal a gente vai chamar sem depressão. Tá legal? Que seria essa primeira coluna aqui que eu estou mostrando. E as com depressões são essas. Aí pode ter aquelas combinações lá de grade e lateral, né? Com guia de chapéu. Beleza? Exemplos, né? Aí na nossa região. Essa primeira foto aqui é lá na Fernando Guilhom, ali naquela primeira rotatória, né? Se você reparar, tem uma boca de lobo aqui, ó, daquele tipo combinada. Tem a grade e tem a guia lateral. Dá para perceber aqui, ó? Essa daqui é essa. Tranquilo? Aí do outro lado aqui, ó, que tem do lado daquela igreja, que tem lá da Past Church, né? Tem uma rua, que eu não sei o nome daquela rua, mas tem uma boca de lobo lá também. O que que acontece com essa... Eu acho que essa boca de lobo tem grade, tá? Mas só que ela já está meio quebrada, né? Passa mais veículo ali, ônibus, essas coisas. Então, acho que ela está quebrada. Então, pode ter alguns problemas com isso, né? De você usar a grade, né? Então, eu particularmente gosto de colocar o lateral. Eu acho que é mais eficiente para o trânsito. Por quê? Né? Pode acontecer esse tipo de situação aqui, ó. Essa aqui é a Avenida Paulo Maranhão ali, ó. Próximo ali acho que é um pouco daquele batalhão da PM que tem na Cuiabá, né? Tem esse bar que é conhecido. E aqui tem uma boca de lobo que está toda arrebentada, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um pedaço de madeira, parece um tabuado aqui, né? Em cima, fazendo o papel da tampa da boca de lobo. E a parte aqui, né, do engolimento já foi, a guia já está prejudicada, né? Essa água que vocês estão vendo aí, ela fica sempre, né? Mas a rigor não precisa, não deveria. E nessas outras duas imagens que tem aqui, ó, eu tenho dois problemas. Um, quebrou a tampa, né? O que geralmente quebra a tampa? É veículo, né? Tem gente que gosta de estacionar na calçada. A tampa da boca de lobo, ela não foi feita para receber cargas tão grandes, né? Ela é feita para perceber a carga do pedestre que passa por aí, bicicleta, enfim, cargas baixas, né? Então, se eu aumentar muito o carregamento que está aqui em cima, e se essa armadura aqui também não for eficiente, né? Porque o esforço que surge aqui é de flexão, pode acontecer esse tipo de situação, né? E pode ter alguém cair e tudo mais. A outra situação, que aí agora é uma desvantagem dessa lateral, é que a outra tem uma grade, né? Então, acaba segurando algumas coisas menores, né? Por exemplo, papel de... Tô chutando, né? Uma latinha, garrafa. Enquanto que essa lateral não tem isso. Então, tudo vai para cá. Então, pode ter uma obstrução aqui, tanto com resíduo quanto com solo. Qual o problema de ter solo lá embaixo, gente? De cair solo aí, areia, terra em geral, né? Vamos chamar de terra. Vocês imaginam qual é o problema que pode ter aí? Com o tempo Pode pode entupir. acabar floreando.
Porque dentro dessa caixa tem um volume, né? Que ele tem que receber uma quantidade de água para mandar para uma rede, que são aquelas tubulações de concreto. Se está cheio de areia aí, ou terra, essas tubulações que drenariam a água que chega aí podem estar obstruídas, né? Que é o assoreamento aí que você falou. E se ela está obstruída, essa boca de lobo perde a função dela. Se ela perde a função dela, vai começar a ter um ponto de alagamento aí próximo. Por quê? As bocas de lobos, elas são posicionadas de acordo com aquele comprimento de sarjeta que a gente fez. Beleza? Então, digamos que o comprimento de sarjeta deu 180 metros. Então, quer dizer que a cada 180 metros, né? Grosseiramente aqui, eu teria que colocar uma boca de lobo. É ou não é? Porque a partir dali eu já passo o limite da sarjeta ali que me serve. Então, isso vai acontecer aqui se essa boca de lobo estiver obstruída, né? A água que vai ficar aqui vai descer para o próximo e sobrecarregar as outras bocas de lobo que vão vir. Tá compreendido? Dá para entender? É de boa. Então, a Sim, gente tem professor. Sim. então, a gente tem esses problemas aí na nossa cidade, né? A gente não observa muito, né? Porque geralmente está chovendo e tal. Quando está chovendo, a gente geralmente não está andando na rua, né? Então, acaba não vendo. Só vendo... Professor, Oi? eu já presenciei de uma pessoa estar varrendo e empurrando a varrição dela, né? E empurrando para a boca de lobo. É a Jéssica que está falando? Não, é a Suelen. Suelen. Ah, Suelen Pauliane. Sim. Tá. Não, pensei que Eu era já outra Lu. presenciei a pessoa, ela disse, não, isso aí é uma lixeira. Eu disse, não, senhora, vamos fazer a limpeza, tal coisa. Ela disse, não. Pois é, né? Tá aí um negócio da educação ambiental, né? Tem que conscientizar a população, falar para que serve cada uma das coisas. Às vezes a pessoa não sabe mesmo. E acaba não sabendo que está se prejudicando, né? Enfim, mas tá aí. Vai ser alerta a ela da próxima vez. Uma forte chuva foi Ó, olha esse registrada no vídeo. município de Santarém na tarde desta quarta-feira. Em pouco mais de meia hora de chuva, várias ruas da cidade ficaram completamente alagadas. De acordo com a Defesa Civil, apesar do quantitativo de água, não houve nenhuma ocorrência. Eu sou André Almeida, de Santarém do Pará, para a redação integrada de Oliberal.com. Então, acho que deu para todo mundo ouvir aí esse vídeo, né? Esse vídeo aí na nossa região. E não sei se vocês repararam, mas a repórter falou que a chuva durou menos que 30 minutos. Vocês repararam nisso? Sim ou não? Para de fazer propaganda aqui, né? Sim ou não? Sim, Então, ó, chuvas, sim. em geral, de projeto aí, ó, que vocês vão adotar, vai ser mais ou menos esse tempo, né? 30 minutos, talvez, máximo uma hora. Não adianta colocar muito, né? Vocês vão ver lá nas curvas que eu pedi para vocês fazerem na última aula, né? Eu até coloquei naquela aula extra, como é que faz? Que chuvas muito longas não vai ter jeito, o sistema não vai dar conta, né? Dependendo do volume que for. Então, E essa. também Oi, pode falar. no norte tem que levar em consideração que é um tipo de precipitação diferente, que são as chuvas convectivas, diferentes de outras regiões. As chuvas frontais e orográficas, que demoram o dia quase todo, só que um volume bem pequeno. E aí, em Santarém, em uma hora chove uma quantidade absurda de água. Pois é, né? E tem situações que chove o dia todo forte também. Então, tipo, para essas situações não adianta, a gente não vai conseguir fazer um projeto que atenda, vai alagar, tá? Então, a nossa intenção é fazer para uma chuva de projeto. Então, o que que a gente tem que pensar quando vai fazer projeto? Qual é a finalidade daquele sistema de drenagem, né? Se sistema de drenagem é para ruas de um bairro, né?
Por exemplo, rua de bairro, é onde tem pouco fluxo, né? Geralmente ali quem vai passar são os moradores. Então, você acha que você tem que levar em conta um tempo muito grande de concentração, ou então um tempo de retorno para essa chuva no bairro? O que você acha? Não, uma Não, né? concentração mesmo. Faz um tempo de retorno menor. Por quê? É o bairro ali, né? Tipo, pode encher, mas vai secar rápido também, né? Ou então, se ficar alagado ali durante a chuva, o fluxo de veículos é baixo, né? Então, você não precisa ter um rigor muito grande. Agora, digamos que isso é uma BR, né? Imagina a BR-163 aí. A BR-163, você acha que eu tenho que levar um tempo maior de concentração? Ou então um tempo de retorno? O fluxo lá é intenso, é ou não é? Deve ser pior. Então, eu não posso ter uma lâmina d'água ali que fique dali durante um tempo. Tenho que minimizar, mandar essa água para algum lugar, porque é risco. Tá, beleza? Dá para compreender? Então, gente, as bocas de lobos, elas já têm projetos padrões para isso. Você não vai dimensionar uma boca de lobo, por calcular o tamanho de uma boca de lobo, tem que ter, sei lá, 1 metro por 2 metros por 5 metros, por 5 metros já, por 1,5 metro. A gente não vai fazer isso, tá? Já tem dimensões típicas para isso. O que a gente vai calcular é a capacidade de engolimento, né? Vai ser a vazão que ela suporta. Então, com base nisso, a gente põe mais bocas de lobo. Digamos que, por exemplo, eu tenho uma vazão lá de projeto, né? Que deu, sei lá, estou chutando, certo? Um 0,4 metro cúbico por hora. Chutando, tá? Esse valor. Aí digamos que a sua boca de lobo tem capacidade de 0,2 só. Então, em vez de você colocar uma, você põe duas, uma do lado da outra. Aí você faz aquelas associações. Dá para compreender? Sim ou não? Sim. Então, perceba, nesse desenho que eu estou mostrando aqui é um projeto, né, de uma boca de lobo aí múltipla, né, que tem duas bocas para engolimento. O que precisa saber? Essa parte aqui é a sarjeta. Está dizendo que a sarjeta aqui é rebaixada. Esses outros projetos, esses outros desenhos aqui, eles são da parte estrutural, né? Quer saber a armadura, por exemplo, que é o ferro que vai estar na boca de lobo, na guia, enfim. Essa parte a gente não vai se preocupar muito, tá bom? Mas é conveniente que a gente saiba ler isso aqui, né? Então, por exemplo, aqui, ó. Então tem aqui a tampa, né? Da boca de lobo e tem uma grade. Lembra lá aquela quebrada que eu mostrei para vocês? Tinha uma ferragem embaixo? Então, aqui é uma gradezinha, né? Um cruzamento de ferros. Então, esse ferro aqui, ó, é 4, né? 10 ferros de 6,3, que são esses ferros aqui, ó. Deve ter 10, 3, 4. Enfim, esse aqui não vou contar, mas deve ter 10. Bacana? E esse aqui são 7, ó. Fica nesse sentido. Dá para compreender? Sim ou não? Aí esse aqui é o comprimento dele, esse aqui é o diâmetro da barra, né? Tinha uma barra de 6,3 milímetros. Esse aqui também. Tá tranquilo? Dá para entender? No caso da guia, tem dois ferros aqui, né? Tem um ferro maior, que é esse aqui, ó. Aí vai ser esse ferro aqui, ó. Aqui dentro, ó, mais escuro. Beleza? E o da guia menor, que é esse aqui. Né? É um ferro dobrado agora. Então, dois ferros de 6,3, aí comprimento total, 1,25, né? Aqui estava 0,95, 0,95, que ele é reto. Nesse caso aqui é dobrado, então você tem que colocar os comprimentos das dobras, tá? Então aqui é 0,21, aqui 0,83, aqui 0,21 de novo, tá bom? E o comprimento total dá 1,25 m. E assim vai, tá bom? Mas o que vai interessar para a gente são esses tamanhos, né? Se você reparar, essas bocas de lobo, ó, elas variam de 1,5 m, de 1,20 m a 1,5 m de altura. Dá para compreender? Então, ó, vai ter um engolimento, né? Tipo, a água vai descer aqui, vai cair nessa boca de lobo, né? Então teria todo esse volume a rigor, né? Para encher aqui antes de extravasar. E essa água drena aqui para uma tubulação. Essa tubulação vai para a rede, vai para da rua que passa aí no meio da rua.
Dá para compreender? Sim ou não? Hein, pessoal? Aqui, ó, nessa região, aqui eu estou vendo em planta, né? Então, uma boca de lobo, outra boca de lobo, né? Uma caixa, outra caixa. E aqui está aquela depressão que eu comentei com vocês. Então, geralmente, vai ser da largura da sarjeta. Estou considerando que aqui é 30, tá bom? Esse espaço aqui, ó, colocou de 0,55. Aqui, ó, 1,85. Então, ó, o comprimento dessas bocas de lobos aí dá mais ou menos 90 centímetros, né? Para cada um. Dá para compreender isso? Todo mundo consegue entender quais são as partes de uma boca de lobo que precisa ter? Eu preciso ter a tampa, né? Preciso ter a caixa em geral e preciso ter uma ligação com um tubo. E no fundo dessa boca de lobo, né? Não posso ser o solo direto, então tem uma laje de concreto ali. Beleza? Uma placa de concreto. Dá para compreender? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim, Tá de sim. boa, né? Qualquer coisa, pergunta para mim. Então perceba, lembra que eu comentei dos bueiros? Olha aqui um bueiro. Isso aqui é um bueiro. Se você olhasse isso aí, você ia pensar que era o quê? Só olhando essa foto, você pensaria que era o quê? Uma galeria? Igual aquela que tem lá na orla de Santarém, lá que dá lá na praia. Tem uns tubos lá que chegam, né? Sabia que pode ser? O que vai diferenciar isso é o seguinte: os bueiros, eles são responsáveis por transpor curso d'água. Imagina o seguinte: imagina que porventura, né? Imagina que a Tapajós, né? A Tapajós é um rio. E eu quero atravessar esse rio, né? Aí eu posso fazer uma ponte, você concorda? Por cima do rio. Dá para compreender isso? E a água continua passando embaixo da ponte, não é isso que acontece? Sim ou não? Hein, pessoal? Então, os bueiros, eles funcionam como se fosse a parte de baixo da ponte. Eles permitem que a água passe de um lado do lado para o outro da estrada. Semelhante ao que está aqui, ó. Dá para compreender bem aqui, ó? Por exemplo, aqui tem uma estrada. Aqui, ó. Isso aqui é uma estrada. Tem um número bem aqui, você está vendo? Isso aqui, ó, 7 mais 720, 7 mais 740, 7 mais 760. O que é isso? É o tamanho da estrada, tá? Essa estrada que ela sempre vai ser contada de 20 em 20 metros. Então, o que é isso? Ó, de 20 pulou para 40, de 40 pulou para 60. A gente vai chamar isso aqui de estaqueamento. Estaqueamento. Esse estaqueamento, não sei se vocês já viram aí, mas eu acho que eu já vi por aí em Santarém, sim, isso. Lá na estrada de Alter. Quando você vai pavimentar, então quando você vai fazer o traçado de uma estrada, você põe uns pedaços de madeira dos dois lados da estrada. Aí, se você reparar, esses pedaços de madeira vão seguindo o traçado da estrada. Aquilo são as estacas, certo? Que é para a gente se balizar na hora de fazer o traçado, tirar do papel. Então, elas são marcadas por topografia, né? Topógrafo marca ali. Então, gente, ó, nesse trecho aqui tem uma estrada e bem aqui esse azul é o bueiro. Beleza? Então, ó, tem um curso d'água que está vindo para cá e ele não vai poder passar em cima da estrada. Então, ele passa por baixo. Então, essa tubulação que conecta isso aí, a gente vai chamar de bueiro. Dá para compreender? Sim ou não? Então, a gente vai dizer que é um dispositivo de transposição de Talveges. O que é Talveges? Você sabe? Não. Você sabe, só não sabe que sabe. Quer ver como você sabe? Olha, nessa imagem aqui, ó. O que é essa imagem? Não é a bacia hidrográfica de um rio? Sim ou não? Sim. Esses pontos aonde estão escoando a água é o ponto mais baixo ali daquela microbacia, concorda?
Tipo, cada riozinho desse tem uma bacia. É ou não? Sim ou não? Esse ponto mais baixo, esse alinhamento aí, são os cursos d'água, são os talvegs. Isso aí é talveg. Beleza? Então, por exemplo, ó, tem essa bacia aqui, ó, e essa linha aqui de vermelho mais escuro. Quem tá com o microfone ligado, por favor, desligue rapidinho. Obrigado. Aí, ó, tem uma estrada, que essa linha seria uma estrada, e essa estrada vai passar esse rio aqui, ó, tá vendo? Tem um rio bem aqui. Esse curso d'água não pode ser desviado, né? A rigor, ele é o principal aqui da bacia, você concorda? Sim ou não? Você não pode desviar, não pode interromper esse fluxo. Então, o que que você vai fazer? Você vai construir um dispositivo aqui, ó, que poderia ser uma ponte, né? Ou bueiro, um tubo, né? Que permita a passagem dessa água de um lado para o outro da estrada. Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim, professor. Aí, ó, os bueiros, eles podem ser classificados de acordo com algumas coisas, né? Geometria, material, número de linhas. Esse número de linhas é o número de tubos que tem ali, tá bom? Então, isso aqui depois você dá uma lida. O que que eu quero que vocês se atentem, né? Se o bueiro ele for normal a seção da via, né? O que que é normal? Fazer 90 graus. Então, bem aqui nessa imagem é o bueiro normal. Vai chamar de normal. Ou ele pode ser esconsos, certo? O que que é o esconso? Qualquer angulação em relação à via. Inclinado, né? Que nem esse daqui. Dá para compreender isso? Tá claro agora a diferença de bueiro para boca de lobo? Sim ou não? Ficou, professor. Suave, né? De boa. Então, olha aí exemplos dessas situações, né? Por exemplo, tem um bueiro simples aqui. A gente vai chamar algumas nomenclaturas, né? Vai começar a usar essas nomenclaturas. Por exemplo, BSTC, bueiro simples tubular de concreto. Seria esse caso aqui. Beleza? Só uma linha. Aí, dependendo do tipo de linha, né, se for duplo aqui é a mesma coisa, só muda que tem dois. E assim vai para o triplo, né? Então, isso aqui é a mesma coisa, só muda o número. Agora, eu posso ter um celular. O que que é o celular? É quando ele é de outro formato que não seja um círculo. Geralmente quadrado, retangular. Dá para compreender? Então, aqui tem um outro tipo de bueiro. Aí, eles vão poder também ser de concreto e tudo mais. Triplo, por exemplo, que nesse caso. Ou eles podem ser de aço, né? Que nem esse daqui, no caso que eu tenho um duplo. Tranquilo nisso, de boa. Geralmente usa isso aqui, né? Por exemplo, vocês lembram daquele problema que teve lá na Fernando Guilhom? Ali perto do Resina Salvação, que caiu lá o asfalto, né? O asfalto fez uma cratera lá. Vocês lembram disso? Sim, professor. Se eu não me engano, tinha uma galeria assim lá, atravessando a rua, né? Pelo que eu vi na foto. Então, provavelmente aquilo ali era um bueiro. Não sei se tem um curso d'água ali, passando do lado do outro da estrada, tem? Vocês já repararam? Não, Ou não não? tem não, professor. Só é água da drenagem de salvação mesmo. Passa por lá. Então manda a drenagem do Salvação pro Joalho, é isso? Isso, professor. Ah, tá. Então, beleza. Então é só de drenagem, não é bueiro, não. É galeria. Tá suave. Então, vamos lá de novo. Isso aqui a gente viu na aula passada, né? Quando a gente falou de sarjeta. A gente disse que a melhor posição para as bocas de lobo eram nesses pontos aqui. Tranquilo? Desde que esse ponto central aqui fosse mais alto, né? Por exemplo, aqui, ó. Cota 1 e aqui a do bueiro, cota 2. Tipo, se a cota 1 for maior que a cota 2, o escoamento vai acontecer, né? Vai vir água daqui para cá e para cá. Tranquilo? Não foi isso que a gente combinou? Por que que a gente não pode colocar aqui nesse canto? Qual o problema daqui desse canto? De colocar a boca de lobo aí? Vamos lá, pessoal? Qual o problema de colocar a boca de lobo aí? Que isso? O fluxo vai
acumular, né? Daí vai acabar não coletando direito a água e acumulando na região central, que é a que tem que ficar sem água. Isso, né? Qual é o principal problema? O principal problema não é em si o alagamento, e sim o uso, né, dessa região. Por exemplo, se aqui está alagado, o pedestre não vai poder passar aqui. A gente faz uma poça aqui, né, de grande, nesse caso. Então, atrapalha a vida do pedestre. Ah, se for um cadeirante, né? Então, é para evitar esse tipo de situação. Então, sempre colocar as bocas de lobo aqui. Então, preste atenção nisso na hora de fazer o seu projeto. Tá bom? Então, olha aqui. Nessa imagem tem as situações que eu estou comentando, né? Então, nesse primeiro aqui tem as bocas de lobo, ó, do jeito que eu te mostrei. Elas estão antes da faixa de pedestre, antes do acesso aqui para os cadeirantes, né? Rampa de acesso. Tá suave? Então, é o que tem que acontecer. Então, de verde aqui, ó, é a água, chega aqui na boca de lobo e para, né? Engolida ali pela boca de lobo. Coisa que não acontece aqui, ó. Por exemplo, a água que vem desse ponto, como não tem boca de lobo aqui, ó, ela tem que fazer a volta e descer para essa. Então, o que que acontece? Acontece um acúmulo aqui. Então, a gente não quer que isso aconteça. Dá para compreender? Sim ou não? Sim, professor. Esse bem aqui, ó, você está vendo essa... Não sei se você está vendo aqui, com um tom mais escuro e uma linha amarela dos dois lados. Isso aqui chama sarjetão, né? O sarjetão, sempre você vai usar ele quando você tem um comprimento de sarjeta grande, né? Que passe a via e você queira economizar a boca de lobo, né? Para diminuir o custo do projeto. Então, você pode fazer uma canaleta aqui, né? Em que a água passe nessa rua e chegue numa boca de lobo que estivesse por aqui, por exemplo. Aqui embaixo, por exemplo. Então, isso pode acontecer, né? Mas como não tem boca de lobo ao longo disso aqui, ó, né? O fluxo tá aumentando bastante, né? Então, a sarjeta, o sarjetão aqui acaba não tendo eficiência, tá bom? Isso é só para volume baixo. Então, vamos lá. Chegou o momento aí. Agora, todo mundo consegue identificar aqui nessa parte de cima, certo? Isso aqui. Olha só para cima dessa linha aí. Chegou aqui por baixo. Esse número tem que entrar. Isso aí é um projeto, né? De um loteamento que tem a Rua 1, a Rua 5, a Rua 7, a Rua 9. Todo mundo consegue compreender isso? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim, Fala. Sim. Aí, ó, tem uns números bem aqui, não sei se você está reparando. Tá vendo esses números? Esses números são aquele estaqueamento que eu mostrei lá na outra imagem. Então, lembra, o estaqueamento, geralmente, ele vai aumentar de 20 em 20. Então, quer dizer que no ponto 1, ó, por exemplo, daqui para cá, tem 20 metros. Daqui para cá, mais 20. E assim vai. Então, a gente vai chamar de estacas. Ah, tá na estaca 1, tá na estaca 2, na estaca 3. Tá suave? Dá para compreender isso? E, além disso, tem as curvas de nível, né? Essa curva de nível aqui, ó, o número dela é 595. Número não, altitude, né? Cota. Aqui é a mesma coisa. 595. Essa daqui, ó, que é essa, tem 590. Tranquilo? Aí, ó, mesma coisa para cá. Aí aqui, ó, 500, vai crescendo geralmente de 1 metro. 95, 94, 93, 92, 91, né? 91 e a 90. Suave, que eu acho que é essa aqui, ó. Se eu não contei errado, deixa eu ver. 4, 3, 2, 1. 90. 590. Então, o que está acontecendo aí, gente, nessa estrada? O ponto mais alto é aqui, entre a estaca 3, 5, 6 e 7, né? Por aqui, ó, nesse ponto. Esse é o ponto mais alto. E para cá, para a direita, está descendo. E para a esquerda também. Suave? Você consegue compreender isso? Sim ou não? professor. Sim. De boa. Por que eu estou te mostrando isso? Junto com os projetos... Isso aqui é o projeto geométrico, tá? Junto com os projetos geométricos vai vir um desenho assim, ó.
que é o perfil vertical da rua, tá? E o perfil vertical desta rua é esse desenho aqui embaixo. Esse ponto bem aqui, ó, é esse encontro aqui da rua 1 com a rua 5. Dá para compreender? E esse outro aqui, ó, rua 7 e rua 1. Tranquilo? Sim ou não? Então, esse ponto aqui, ó, provavelmente, esses pontos aqui, ó, é essa região. Dá para entender? Dá para compreender? Sim ou não? Dá, professor. Então, é como se tivesse um morro isso aqui, né? Isso aí tem nas ruas. Se você reparar, tem subidas e descidas nas ruas, né? Aqui nesse projeto geométrico, geralmente a escala vertical ela é um pouquinho exagerada. Então, se você for ver isso aqui na prática, não é tão acentuado assim. Mas, para projeto, a gente geralmente representa assim. Então, o que eu vou fazer? Agora que a gente já entendeu isso aqui, eu vou te mostrar só essa figura aqui, tá? E lá embaixo dela vai ter o negócio das estacas, os espaçamentos, de tanto e tanto que tá. Por que a gente precisa entender isso? A gente precisa entender o caminho que a água vai fazer. Você concorda? Para a gente posicionar justamente as bocas de lobo. Então, ó, eu trouxe aqui nessa imagem as estacas, tá vendo isso aqui, ó? Esses pedacinhos de madeira. Essas aqui estão mais próximas, mas geralmente são de 20 em 20. Dá para entender? Dá para compreender? Sim ou não? Para que a estrada tenha um eixo certinho ali, senão ela sai toda torta. Tá suave? Então, essas são as estacas. Então, perceba. Bem aqui está escrito assim, ó, trecho 1, rua 5 e rua 1, né? Aliás, rua 5 e rua 1, trecho 1. É porque essa rua 1 aqui nesse projeto, ela tem 3 trechos. Tem 3 cruzamentos, tá? Que tem 3 ruas que cruzam ela. Então, tem esses trechos aí. Então, o que que significa? Aqui é a estaca 0, né? Desse trecho. Aqui é a estaca 1. Então, quer dizer que daqui para cá é 20 metros. Suave? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim. Então, ó, digamos o seguinte. Vamos contar qual é a distância daqui para cá, que é o ponto mais alto. Isso aqui está na estaca 5. Beleza? Então, quer dizer que aqui tem 100 metros. Suave? Sim ou não? Isso aqui tem uma inclinação, tá, gente? Tem uma inclinação que você precisa saber. É fácil de calcular isso aqui, sim ou não? Hein? Sim ou não? Se tu não conseguir, tu vai olhar aqui embaixo, ó. Não sei se vocês repararam, mas aqui está escrito. Está escrito D igual a 70, né? D essa dimensão aqui, ó. 70 metros. E a inclinação está dando 8,71%. Suave? Para todos os trechos tem isso. Dá para perceber isso? Sim ou não? Hein, pessoal? Fala comigo. Sim, professor. Então, digamos o Sim. seguinte. Digamos que tu calculou lá o teu Dzinho, que é o comprimento crítico de sarjeta. Tenha dado D igual a 30 metros. Certo? Só para ficar fácil. 30 metros. Então, quer dizer que a cada 30 metros tem que posicionar uma boca de lobo. Sim ou não? Então, vamos lá. Primeiro, nunca posicionar a boca de lobo nas partes altas. Por quê? Você tem noção por que a gente não pode colocar a boca de lobo na parte alta? Por causa do recebimento das águas pluviais. Pois é, não, a água não vai para a parte alta, ela vai sempre para a parte baixa, né? Então, Isso. não é inteligente colocar a boca de lobo aqui, né? A não ser que o pessoal queira enrolar, né? Tem gente que põe boca de lobo aqui para superfaturar obra, essas coisas, né? Então, não é o do nosso feitio fazer isso. Então, o que a gente vai fazer? Vai contar daqui para cá, ó, 30 metros. Digamos que deu bem aqui. Então, bem aqui eu preciso ter uma boca de lobo, concorda? Sim ou não? Dá para compreender? Boca de lobo. Aí, ó, daqui para cá, mais 30.
Aí quer dizer que bem aqui eu precisaria de uma outra boca de lobo? O que você acha? Tá dando para entender, gente? Precisaria de uma outra boca de lobo aqui, sim ou não? O que você acha? É você que Oh, meu decide. Deus. É você que decide. Você que é o engenheiro. O engenheiro. Você vai colocar uma boca de lobo aí? Vai colocar uma boca de lobo aí, Lucas? Tem um Lucas aí, não tem nessa turma? O que você acha, Ana Paula? Luiz? Colocaria ou não uma boca de lobo aí? Pensa, gente. É seu, o projeto é seu, ó. É eu que estou Eu colocaria, fazendo. professor. Show, Colocaria. pronto. Você é o quem, Lucas? Quem foi que falou que colocaria? Paulo. Paulo. Tá, beleza. Paulo colocaria. Alguém mais não colocaria, ou então colocaria uma boca de lobo aí? Porque aqui só vai ter quantos metros? 10, né? 10 metros. Vamos lá, gente. Você não vai opinar? Ó, gente, vamos lá, direto. Bom, o Paulo tá certo. Colocaria. O correto é colocar. Mas como é só apenas 10 metros, Eu acho que eu colocaria. como é apenas 10 metros, o que eu faria? Eu deslocaria essa boca de lobo para cá, essa aqui, ó, né? Ficaria na posição que tem que estar. E essa parte mais baixa que eu poderia colocar mais que 30, porque eu sei que a água vai descer. Entendeu? Então, ou é uma situação. Acho Ou que a você pode carga... colocar 35 e 35. Também pode. Tá entendido? Hein, professor? Oi. Acho que a carga de água vai ser mais para o final, né? Exato. Por Para o isso. final. Isso. Então você poderia descer essa daqui, ó, essa trazer para cá e deixar a outra lá do jeito que tá, ou então descer um pouquinho ela. Tá entendido? Dá para compreender isso? Só que as bocas de lobo, né? Elas recebem a água, elas têm que mandar para algum lugar. Então você tem que ligar essa boca de lobo uma na outra. Então aqui começa a tua rede, né? Você vai ligar essa boca de lobo na outra, ou então na verdade é no passeio público, né? No passeio já, nos postos de visita. Então, digamos aqui que tem a estrada, né? Você já viu aquelas tampas lá que o pessoal, tem um bueiro ali na rua, tem uma tampa circular, né? O povo diz que é bueiro aquilo, né? Como é o nome daquilo? Posto de visita, né? Que passa no centro da rua. Então, bem aqui tem um bueiro já, caixa de boca de lobo. E essa boca de lobo tem um tubo que vai chegar aqui, ó, no posto de visita. Dá para compreender? E o posto de visita vai estar ligado um no outro. Dá para entender, gente? Sim ou não? Sim, professor. Sim, professor. Então, ó, qual é o problema aqui, ó? Qual é o pensamento que a gente tem na hora de posicionar essa boca de lobo? Se eu posiciono uma boca de lobo aqui, necessariamente eu tenho que ter rede. Você concorda? Agora, se eu não tiver boca de lobo, eu não preciso ter rede, né? Que é o caso lá dos sarjetões que eu comentei. Se eu não tivesse uma boca de lobo, eu conseguisse colocar uma sarjeta, a água ia escoar pela sarjeta, né? Ter drenagem superficial só. E mandar para uma boca de lobo que está mais ajusante. Então, o posicionamento das bocas de lobo está ligado com o comprimento crítico de sarjeta, né? E a quantidade de bocas de lobo está ligado com isso aqui, tá ligado com o tamanho da rede. Tá entendido? Dá para compreender? Sim ou não? Então, por exemplo, nesse caso aqui, do outro lado, teria a mesma coisa, né? Teria a boca de lobo para cá. Esse lado daqui já está medido quanto? Daqui para cá. Dessa estaca para cá. A inclinação dele é 15 graus, 15%. Não sei se dá para ver aí, mas é 15%. Está dizendo que esse comprimento aqui vale 82. Então, aqui do mesmo jeito eu faria, tá? Colocar uma boca de lobo aqui e a outra mais ou menos aqui. Sempre quando for alto, você pode aumentar esse tamanho, tá? Agora, se fosse uma cota baixa, não recomendo.
Dá para compreender? Hein, gente? Tá tranquilo? Ou não? Fala Sim, comigo, professor. rapaz. Beleza. Então, ó, eu trouxe a mesma curva aí, ó, só trouxe ela maior aí para a gente poder enxergar aquelas coisas que eu estou comentando. Então, aqui estão as estacas, né? No eixo vertical é a cota, tá? Isso aqui é cota, é a altura, digamos assim. Então, é a mesma curva, só estiquei ela. Tá suave? Então, por exemplo, estaca 0, estaca 1, estaca 2. Por que eu estou te mostrando isso? Porque é esse projeto que você vai ter que ler para fazer, para posicionar as bocas de lobo. Todo mundo compreendeu como faz isso aqui? Tem alguma dúvida em ler isso aqui? Sim ou não? Professor, se eu puder explicar mais uma vez. Eu posso. Tu entendeu? Primeiro você entendeu o que que é isso? Sim, eu consegui entender. É só essa leitura aqui em relação a essa última parte que o senhor explicou agora. Tá, é o seguinte, esse aqui é o perfil da rua lá, né, que você está trabalhando. Então quer dizer que essa rua, nesse ponto aqui, ó, ela é um aclive, né? Tá subindo. Chega no ponto máximo ali na crista, ela desce, né? O que que a gente tem que observar aqui? Primeiro, o que que eu quero que você observe? Você está vendo que tem uma linha mais grossa? Não sei se você consegue perceber a diferença. Mas essa linha que eu marquei de verde aí, ó, contínuo, é um pouquinho mais fina que essa aqui que eu marquei tracejado. Dá para perceber? Dá sim, professor. E essa linha aqui, ó, nessa parte ela está em cima e nessa parte ela quer estar embaixo, ó. Isso daí é o grade de projeto, é o grade da rua, é o alinhamento que a rua vai ter. Isso que está passando é o que eu vou tirar de material ou que eu vou colocar. Se isso aqui está em cima do grade, quer dizer que isso aqui é um corte. Tem que tirar, certo? Cortar. Tá tranquilo? Quer dizer que o terreno está mais alto aqui do que o meu grade de projeto. Agora, se essa parte estiver abaixo do meu grade de projeto, que nem isso aqui, ó, isso eu vou chamar isso aqui de aterro. Eu vou ter que colocar solo aqui. Dá para compreender? Sim ou não? Sim, professor. Então, a mesma coisa está Agora acontecendo dá. aqui. Então, por exemplo, isso aqui é corte e aqui é aterro. Suave? Muito bem. E a estrada, ela é construída, por exemplo, tem que fazer uma estrada aqui, ó, desse jeito. Aí, digamos que eu vou fazer isso lá no campo, né? Como é que eu saberia que aqui, ó, tem essa curvatura? Certo? Digamos que aqui tenha, sei lá, um raio de 100 metros. Você vai pegar um compasso gigante e riscar lá 100 metros? Sim ou não? Não. Você faz o seguinte, você vai aproximar isso aqui por uns segmentos de retas. Não sei se dá para compreender. Então, cada segmento isso aqui é uma reta. Então, 20 metros, 20 metros. Para a estrada, isso aqui é pouco, tá? 20 metros, 20 metros. Até eu completar isso aqui. Dá para compreender? Sim, professor. Então, isso aqui são as estacas, certo? Isso olhando em planta. Quando eu olho em corte, né, ou então em perfil, que é nem esse aqui, ó, eu vou ver essas mesmas estacas, só que aqui embaixo agora. Tá vendo? Então, aqui é a estaca 0, aqui é a estaca 1. Da estaca 1 para a estaca 0, eu tive que andar 20 metros. Beleza? Dá para compreender isso? Então, quer dizer que bem aqui vai ser 10. Suave? Sim ou não? Sim, professor. E aí vou continuando a fazer isso, né? Por exemplo, daqui para cá, tá, daqui para cá. Então, ó, 20, 20, 20, 10. Dá para compreender? Que é aqueles 70 lá que a gente mostrou. Sim ou não? Sim, professor. Então, ó, bem aqui eu consigo ler isso. A mesma coisa vai acontecer para cá. Então, quer dizer, cada segmento desse, que tem um número, né? Daqui para cá, vale 20. E o que está intermediário é o 10. Então, ó, para eu contar isso aqui, ó, ou eu conto o número de linhas, né? Por exemplo, que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, né? Então, seria mais ou menos aqui quantos metros? Está indo de 4 a 8, né? Beleza? Então, 20, 40, 50, opa, 20, 40, 60, 80, né? Aí tem 10 aqui e 10 aqui. Suave?
100 metros. É ou não é? Sim ou não? Sim, professor. Então tá claro isso aí, gente, agora? Sim ou não? Fala comigo. De boa, né? Agora, ó, essas fotos foi eu que tirei. Então perceba. Você tá vendo essa rua aqui, ó? Não sei se vocês conseguem perceber, mas essa rua aqui tá descendo para cá. É ou não é? Dá para perceber isso? Consegue ou não? Sim, professor. Essa imagem bem aqui, ó. Essa imagem é para cá. Ó. Já passei dessa esquina. E aqui, ó. Não sei se você tá vendo, mas aqui tem um sarjetão. Tipo, a água, tá chovendo esse dia. A água desce daqui, atravessa essa rua e continua. A Boca de Lobo tá bem aqui, ó. Tem uma Boca de Lobo bem aqui nessa região. Dá para compreender? Então, o que que acontece? O fluxo de água, né, o volume de água é pequeno. Então, para eu economizar a rede de drenagem, né, galeria e Boca de Lobo, eu uso o sarjetão, que seria uma canaleta que atravessa aqui, ó, essa rua. Dá para compreender isso? O que que vai ser isso, ó, essa canaleta? É isso aqui, ó, como se fosse essa seção aqui, ó. Não sei se dá para compreender. Dá para entender? Então, Dá, a água é professor. conduzida Dá. por aqui. Beleza? Então, ó, é de boa. Aqui tem um videozinho, né? Eu só não consigo tirar dessa caneta aqui. Saco. Só isso. Deu para entender? Quando você vai usar ou não? Então, o uso desse sarjetão é só para tu diminuir o número de boca de lobos. Imagina que o teu comprimento é crítico de sarjeta fosse, sei lá, um D de 200 metros. E cada uma dessas quadras aqui, ó, daqui para lá tem, sei lá, 100, só para ficar fácil, né? E a outra aqui 100 também. Então, você concorda que você poderia descer com a sua água até por aqui? Que a sua sarjeta conseguiria conduzir? Sem aumentar o fluxo? Então, você poupou uma boca de lobo nessa posição. Dá para entender? Sim ou não? Hein, pessoal? Sim, Sim, professor. professor. De boa, né? Então, quando a gente for fazer os projetos, a gente vai ter que pensar nisso, tá? Em locar essas bocas de lobo corretamente, né? E também explicar para quem estiver lendo o que que é cada coisa. Também aqui nessa imagem, eu estou trazendo um pedaço, né? De um projeto que tem algumas linhas, tá bom? Essas linhas aqui, ó, essas legendas não necessariamente são iguais a essa, mas digamos que seja. Isso daqui, ó, de roxo, né? Magenta, é um meio-fio, certo? Aqui, de azul, é outro meio-fio. Dá para compreender? Então, meio-fio de concreto, MFC 01, por exemplo. Aqui, MFC 02. Aí de verde, mesma coisa. MFC 03. E aí eu estou chamando, tá? Estou dizendo aqui o que é cada uma dessas coisas. Tá tranquilo? Digamos que vão ser diferentes. E quando você vai fazer o projeto, você tem que fazer uma tabelinha dizendo da onde que começa cada uma das coisas. Por exemplo, você está vendo que tem um encontro aqui do verde com o azul? Nesse ponto? Né? Como é que eu vou localizar isso? Com as estacas. Então, ó, por exemplo, está aqui, ó, estaca inicial. Estaca 210 mais 10. Quando tiver esse mais, quer dizer que é o valor da estaca mais 10 metros. Então, por exemplo,
se essa estaca aqui fosse espartada de 20 em 20 metros, né? Só para ficar fácil aqui, se fosse 200, né? 200 vezes 2 dá 400. Mais um zero ali, 4.000. Então, seria 4.000 metros e 10. Dá para compreender? Sim ou não? Hein, pessoal? É a mesma coisa para cá, ó. Aí diz o início e o final desse meio fio. Então, por exemplo, digamos que o azul começa aqui e vai terminar bem aqui. Começa na estaca 210, vai acabar na 216. E assim vai. E os lados aqui, ó, é o lado da rua que eu estou me referindo, né? Por exemplo, C aqui, ó, central, né? Canteiro central, digamos assim. E e D, esquerda e direita. Eu tenho que dizer quanto é que mede, né? Por exemplo, se a gente fizer essa conta aqui, ó, vai ficar 216, né? Estaca menos isso aqui. Quanto que seria isso? 216 mais 5 menos 210 mais 10. Como é que faz para converter isso? Transforma isso aqui em... Transforma em metro, tá bom? Então, ficaria 216 vezes 20 mais 5 mais 210 vezes 20 mais 10. Quanto que dá isso aí? Faz essa conta aqui para mim. Tá fazendo? Cento e 116 vezes 20 dá 4.300. Isso aqui. Mais 5. E 210 vezes 20 dá 4.200. Mais 10. Então, no final, isso aqui vai ficar 4.325 menos 4.210. Né? 5, que dá 1, que dá 1 e aqui dá 0. Né? Então, 115 metros. Tá entendido? Dá para compreender? Isso aqui vai ter que estar lá no seu projeto, do lado da sua legenda, quantitativos, que vai ser os comprimentos de meio-fio e o tipo de meio-fio. Professor, onde que eu encontro os tipos de meio-fio? Eu já comentei para vocês que tem um catálogo, né, de dispositivos de drenagem do DENIT, um álbum. Lá tem os tipos de meio-fio, lá vai ter vários. Vai ter o meio-fio 01 até, sei lá, 7, 8, tem vários. Então você vai escolher lá um tipo, tá bom? Beleza? Então diz assim, ó. Aí você vai ter que dizer qual é a observação, a pista do lado direito, pista do lado esquerdo. Bem aqui está escrito aqui, limpa rodas. Que trecho é esse, gente? O trecho de limpa rodas é sempre essa curva. Tá bom? Sempre essa curva. Seu limpa roda. Tá tranquilo? Tem gente aí? Tranquilo, professor. Tá bom. Sim, Olha, sim. tá legal. É... Então, a gente vai ter que calcular a capacidade de engolimento dessas bocas de lobo. Então, aqui tem as equações para cada uma dessas coisas. É vazão, tá? Essa vazão vai dar aqui em metro cúbico por segundo ao cubo, certo? Aqui, ó, o L vai ser o comprimento da soleira, né? O que é o comprimento? Isso aqui, beleza? Abertura. Tá legal? E o Y vai ser a lâmina d'água, né? A lâmina d'água que vai ficar aqui. Tá beleza? Então, dependendo dos tipos, ó, então sem rebaixamento com grelha, aqueles tipos lá que eu te mostrei. Com rebaixamento com grelha. Aí, ó, com rebaixamento e com guia. Sem rebaixamento e com guia. Beleza? Dá para compreender? Se eu perguntasse para vocês qual é a vazão dessa boca de lobo aqui, o que você acha que você teria que fazer? Dessa boca de lobo que eu estou marcando aí. Essa aqui. O que você acha que tem que fazer? Vamos lá, gente. Não me deixa falando sozinho aqui, não.
Fala comigo. Fala errado se der também, não tem problema, só fala. Nada? O que você acha que tem que fazer? Porque eu não te falei aqui nenhuma boca de lobo combinada. É ou não é? Tem aí a equação para boca de lobo combinada? E agora? Chora? Não, vou largar de mão de perguntar para vocês. Ah, vamos lá, seguir o fluxo aqui. Quando isso acontecer, gente, por exemplo, nesse caso aqui tem grelha e engolimento lateral, né? Com guia. Então você vai usar as duas equações juntas, tá? Então, ó, rebaixamento, sem rebaixamentos com grelha, então você calcularia essa, né? E essa. Pronto. Dá para compreender? Somava, né? Para ver a capacidade ali de engolimento das duas. Seria isso, né? Essas vazões, elas dão muito grandes. Então, geralmente, você não atinge essa quantidade. Então, na prática, a capacidade de engolimento das bocas de lobo é menor do que calculado, devido a vários fatores. Por quê? Lembra aquele negócio de obstrução, lixo, a mulher jogando terra aí, né, e tal. Então, a obstrução pode ser causada se você diminuir a vazão. Irregularidade no pavimento das ruas, né? Pode não estar retinho aqui e tal. Pode estar mais alto, mais baixo, enfim, do que a boca de lobo. Alinhamento. Então, essas situações, tipo, os valores que você encontrar aqui, você vai minorar, tá? Por essas situações aqui, ó. Ponto baixo de guia, você multiplica por esses valores aqui, ó, 0,8, que é porcentagem, né? Dividindo para 100. Tá tranquilo? Então, é assim que você vai usar a redução de escoamento para a boca de lobo. Beleza? Além disso, tem as manilhas de concreto aí que a gente vai usar para fazer as redes, né? Então, precisa saber essas redes. Os tubos comerciais, eles são esses aqui que eu estou mostrando, ó, de 400, 600 e até 1,5 m, que estão os valores em milímetros. Geralmente, você vai ver a nomenclatura deles assim, ó. PS1, PS2, tá? Esse PS é de simples, tá? PS simples. Enquanto que os tubos armados, o que é armado? Que tem ferro, tá? Ferro, né? Aço, o termo certo. Turbo armado. A gente vai chamar de PA. PA1, PA2, PA3, PA4. Esses números aí, ó, 1, 2, é a resistência que ele vai ter, né? Nesse sentido aqui, a gente vai chamar de compressão diametral. Então, você põe uma carga nele aqui, por exemplo, nesse alinhamento, assim, uma carga. Né? Tem ensaio para isso. E você mede a resistência dele. Então, essa aqui é a resistência dele, provavelmente em MPa, tá? Recomendo consultar essa norma aqui, ó, 8890 de 2007, para ter mais detalhes. E esses tubos, eles vão ter algumas padronizações, né? Que justamente são os nomes, os tamanhos, né? E as resistências. Quem que vai padronizar geralmente vai ser essa NBR 8890 de 2007, né? Mas tem algumas outras bibliografia que vocês podem consultar, né? Por exemplo, do DENIT. O DENIT 2001, que tem um projeto, né, de álbuns tipo de dispositivo de drenagem. No DENIT, eles põem um pouquinho diferente aqui, ó. Em vez de chamar de PA, eles vão chamar de CA. CA é a sigla para concreto armado. Tá beleza? Mas é a mesma coisa. Mesma classe de resistência e tudo mais. Só vai mudar a nomenclatura. Aí aqui tem algumas vantagens e desvantagens, né, para esse tipo de soluções. Aqui tem alguns tipos de tubo, né? Fibrocimento, concreto, que geralmente é usado, né? A principal vantagem é que, tipo, você tem maior resistência. Só que ele é frágil, né? Você não pode jogar ele assim, né? Tem gente que joga do caminhão e quebra. E ele é pesado. Por exemplo, um operário não consegue carregar isso aí. Você precisa ter um maquinário para carregar, para deslocar esse tubo de um lugar para o outro. Então, essa é uma desvantagem. Então, tem tubulações que têm maiores resistências e são mais leves, né? Por exemplo, como polietileno, PVC, só que eles são mais caros.
Então, pode ser que você encontre aí para a rede algum outro tipo de tubulação, né? Se for, pode ser uma dessas aí de PVC, porque aí PVC levinhos, os próprios funcionários conseguem carregá-los. Aqui tem algumas especificações aqui recomendadas pelo DENIT, né? Quando eu tenho inclinações, né? Quando eu falo inclinação, é aquela inclinação da rua que eu mostrei lá na outra imagem para vocês. Eu tenho que fazer um negócio que eles chamam de berço. Tá? O que que é esse berço? É como se fosse um astro aqui de concreto, de brita, e algumas vezes eu tenho que ter um dente, né? O que que é esse dente? É, Essa parte que eu estou mostrando bem aqui em cima seria só isso aqui, ó. Beleza? E teria uma parte enterrada, que seria essa. Para que que foi isso? Porque esses tubos eles podem deslocar, né? Se eles forem muito inclinados. Então, para que não ocorra esse deslocamento, né? Isso aqui, esse agente, esse dente, vai funcionar como um dispositivo que vai impedir esse movimento, tá bom? Então aqui tem algumas especificações que você tem que colocar, tem um tamanho que tem que ter e tal, beleza? A distância entre tubos, no mínimo aqui, ó, 20 centímetros e tal. Uma borda aqui de no máximo, de no mínimo 10, altura, enfim, né? Esse espaço aqui, ó, que os tubos vão ficar de 15 centímetros e tudo mais, tá bom? Então aqui tem algumas recomendações, tá, o FCK é o tipo de concreto que o tubo tem que ser feito. Esse FCK não é um FCK alto para a atualidade, porque não adianta te ter grandes resistências aí, esse tubo aí não vai requerer tanta capacidade de carga. Então, você usa um FCK mais baixo, que você tem um consumo menor de cimento, beleza? Então, os outros dispositivos que a gente vai ver, né? A gente já viu aí boca de lobo, falta a gente ver os nós, que vão ser esses PVs. Esse nó ele pode estar aparente, né? O que que é aparente? Que eu vejo aquela tampa, né, na rua. Se eu ver aquela tampa, é um posto de visita. E ele pode não estar aparente. Ele vai ser uma caixa. Tá legal? Então, perceba. O que eu quero que vocês saibam. A boca de lobo aqui, ó. A boca de lobo, você vai ligar ela nos postos de visita, geralmente com essa tubulação aqui de 40, direto, ó. Geralmente é o que vai dar, 40 centímetros ou 400 milímetros. E as galerias você pode fazer com no mínimo 60 centímetros de diâmetro. Tá legal? Às vezes tem que ser maior. Então, o que que é o posto de visita? O próprio nome já diz aí, vai ser um tipo de nó, tá? A gente vai chamar de nó. Nó que fica visível, então, posto de visita. Então, o que que eu vou fazer? Eu tiro essa tampa e alguém pode entrar aqui, ó. Tem até uma escada e tal aqui para você descer. É compridão, dependendo do tamanho. Então, aqui embaixo vai chegar as tubulações, né? Vão ser uniões de tubulações, que nem essa daqui que eu estou mostrando. E essa caixa aqui, né, o que está acima, tudo que você construído acima, a gente vai chamar de balão. Que vai ser uma região grande ali, né, que pode encher ou não de água, né? Geralmente não vai estar cheio, né? A lâmina d'água vai estar por aqui, ó, na direção dos tubos, né? Por aí, mais ou menos, lâmina d'água. E essa parte vai chamar de balão. E essa parte mais estreita, que é onde a gente põe a tampa, né? A tampa tem que ser circular para não cair aqui dentro, né? Se for outro formato, pode cair. A gente vai chamar de chaminé. Que seria mais ou menos isso aqui, ó. Dá para compreender? Então, ó, daqui põe a cana, desce, sobe a chaminé aqui, por exemplo. Suave? Dá para compreender isso? E essas galerias que vão sair aqui, ó, no mínimo 40. Beleza? O outro vai ser a caixa de ligação e passagem, que a gente vai chamar de CLPs. Elas são semelhantes aos postos de visitas, só que a única diferença é que elas não têm a chaminé, né? Você põe uma tampa e isso aqui fica enterrado, você não tem acesso. Então, quando é que você vai usar? Semelhante que você usa para projeto hidrossanitário, né? Aquelas caixas de passagem. Quando você quer mudar sentido do tubo, tá bom? Não passar de 3 tubos chegando aqui na mesma caixa, tá? Tanto para os postos de visita, do mesmo jeito. Se eu tiver que chegar a 5 tubos aqui, ó, você chega a 2 numa caixa,
e 3 noutras, e interliga essas caixas. Dá para compreender? Então, por exemplo, ó, digamos que chegasse 5, eu fizesse 2 caixas. Coloco 2 para cá e 3 para cá. Então, vou interligar essas caixas. Tem que diminuir, tá? Não pode ter muito tudo. No máximo 3. Tá suave? E aqui, por último, né, tem algumas recomendações, né, de como posicionar essas bocas de lobo, né, e esses postos de visita em planta. Primeiro, a gente já sabe o que é BL, né, que é boca de lobo, e agora vai ter esse BLM e esse BLJ. Esse M e esse J são de montante e jusante. Montante é a parte alta, jusante é a parte baixa. Numa mesma rua, eu posso ter um lado montante e um lado jusante. Beleza? Então, perceba. Nesse caso aqui, ó, eu tenho as bocas de lobo, né, posicionadas daquele jeito que eu já te mostrei. A gente vai chamar de situação recomendada. Essa daqui já sabe que não pode, né? Da esquina. Agora, eu posso ter situações que a rua tem uma cota diferente. Por exemplo, um lado da calçada é mais alto do que o outro. Então, veja, eu tenho uma boca de lobo aqui jusante, né? Aqui, e uma boca de lobo montante. Então, o que que acontece? A água que vai chegar aqui, né, nessa boca de lobo, a tendência é ela ir para cá, né? Ponto mais baixo, você concorda? Dá para compreender isso? Sim ou não? Sim, Então, você professor. posiciona o nó, né? A gente vai chamar isso aqui de nó, na região jusante. Tá tranquilo? Dá para entender? E os espaçamentos entre essas bocas de lobo, elas têm que ser o mais espaçado possível. Então, aqui é o diâmetro do condutor, que liga um posto de visita ao outro. E aqui a distância, né, que é recomendada, tipo 120 metros, 150 metros, 180 metros, posto de visita. Tá bom? Porque você não pode fazer muito distante, porque às vezes você tem que limpar isso aqui. É ou não é? Aí você tem aqueles caminhões que limpam, né? Limpa esgoto, drenagem, né? E tem uma mangueira. Essas mangueiras não são... Imagina que, acho que é 100 no máximo. Então você não pode passar de 200, né? De um ponto para o outro. Então tem um posto de visita aqui, um posto de visita aqui, esse tamanho aqui tem no máximo 180. Porque a mangueira do cara lá, ele põe aqui e vai chegar até 100. Né? Aí ele põe nesse aqui. Aí depois ele vem por aqui, chega mais 100. Aí vai se juntar nessa região aqui, certo? Então, conseguiu desobstruir a via, e enfim. Então, para evitar esse tipo de situação, se limitem no máximo a 1.800. 1.800 reais, 180. Aqui está os tamanhos, né, que eu estou mostrando. E aqui a recomendação da CLP, quando é necessário alocar a boca de lobo sem grandes complexibilidades. Tá beleza? Dá para entender, gente? É isso aí. Deixa eu parar aqui de gravar.